Pô, disse pra tu vir arrumado, cara. Esse é jeito de se filmar. Pera aí, eu vou me arrumar. Pronto, agora tá beleza. Manda! Tá no ar, História e Sintonia, gente. E aí? Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. Realmente nós farrapamos com vocês pela primeira vez. Mas a rotina tá... Essa volta de aulas, do mesmo jeito que tá pesado pra vocês, eu acho. Tá pesado pra gente também. E a rotina, infelizmente, ontem o dia ficou fechado de aulas e não cruzamos nossos horários. Então, assim, viemos hoje, terça-feira, e trazemos mais uma novidade do História e Sintonia pra vocês. Vai, negão. Vem com nós. Ó, galera, brigadão o apoio, viu? Obrigado o carinho. Galera reconhecendo o trabalho, a tentativa de trazer temas importantes da história que nós acreditamos serem relevantes e que podem estar na sua prova do Enem e que podem estar em qualquer outro concurso que talvez você venha a fazer. Então a gente está tentando trazer isso de forma democrática. Aqui é um canal aberto, a gente está conversando, estamos recebendo bem as críticas. Fiquem sabendo que a gente está pensando na edição, a gente está pensando no áudio, na luz, mas é porque realmente trabalhar com edição é para quem sabe. E eu cursei História. Somos. E eu também. Então a coisa está difícil. Mas a gente está tentando, tá? Estamos tentando aprender aí, mas não por causa disso que vocês vão ficar sem o História em Sintonia. Então, se inscreve no canal, compartilha, Divulga pra galera. dá o legalzinho lá, se for possível, e manda isso pra galera, tá? Fala aí, Diego. E hoje a gente selecionou uma temática que aparece muito no Enem, ok? Que faz referência direta à questão da cidadania. E a gente ia puxar o link, a gente conversou e pensou em puxar esse link hoje para começar a nossa aula, pensando exatamente na condição do sistema prisional hoje no Brasil. Os temas estão todos os dias na TV, rebeliões em vários estados acontecendo, disputa de facções por tráfico e por poder. E a gente tem que ter noção de que isso é um reflexo da nossa sociedade, que está doente, né, gente? A gente estuda a história e verifica que muita coisa tem piorado com o passar dos anos, ok? É uma sociedade que cada vez mais desacredita do seu sistema político e, coincidentemente, as coisas vêm piorando cada vez mais. Crise, desemprego, criminalidade, tudo vem junto. Parece até que muita gente deixou de ser cidadão, Exatamente. deixou de ter direito à democracia. E é exatamente isso que a gente quer conversar com vocês hoje. Ora, deixou de ser cidadão? Que frase é essa? E quem é o cidadão? Quem é o cidadão hoje, Diego? E a gente pode pensar, né? Nós temos hoje na sociedade direitos constitucionais. Isso foi uma evolução que veio a partir da Revolução Francesa, a Declaração do Homem e do Cidadão. Esse termo começa a ser aperfeiçoado na Revolução Francesa. Após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, vem novamente a Declaração dos Direitos Universais. Isso é reforçado, justamente porque vinha um momento de crise, o Holocausto judeu, os nazistas cometeram um crime contra a humanidade, e aí, mais uma vez, se voltou a reforçar esses valores. E a gente chega hoje e continua a vivenciar coisas do tipo. Se você vê a barbárie que a gente vê todos os dias, cortar cabeça, cortar corpos, expor isso publicamente, mandar vídeos no WhatsApp, e às vezes você vê pessoas que nem criminosas são compartilhando e rindo disso, falando com uma naturalidade. Interessante que ano passado, quando o Estado Islâmico fazia esse tipo de coisa, aqui no Brasil era um verdadeiro caos de falarem sobre o Estado Islâmico e a barbárie que faziam. Parece que isso dentro do nosso sistema prisional virou banal. Exatamente. E vem argumentos, né, no tomado de pensar, não, que se explodam lá, que se destruam, fazem um bem para a nação. Será bem que isso é pensar no progresso? Será que bandido bom é bandido morto? Ou só se esse bandido for bem longe de você? Se esse bandido for pobre, Negro? e aí a gente vê que não é todo bandido que é bom morto. Então a gente pensa criticamente essas coisas que estão acontecendo no nosso mundo, e a gente vai lá para a Grécia Antiga agora, puxar um link legal para vocês. Pensar que essa noção de cidadania surgiu lá,
há quase 3.000 anos atrás, gente. Certo? A democracia grega foi aperfeiçoada justamente por dois caras, Péricles e o Clístenes. Primeiramente o Clístenes, né, que é chamado o pai da democracia grega, e depois o cara chamado Péricles, que viveu o período clássico da história grega, de Atenas especificamente, e foi nesse momento que os conselhos chamados demos, vem aí a palavra democracia, onde tinha uma assembleia popular em que as pessoas debatiam o futuro da sua cidade. No caso, na Grécia, lembrar, né, aquele conceito de cidade-estado. Atenas era uma dessas, Esparta era outra que vivia... Inclusive, vivia outro sistema político, né? Uhum. Lá era uma oligarquia. Existiam monarquias também dentro da Grécia. É importante, gente, vocês lembrarem que o ser cidadão lá na Grécia, existia uma série de preceitos necessários para você ser cidadão. Especificamente em Atenas. Em Atenas, especificamente, porque você tem que ser homem, ser maior de 21 anos, ser filho de pai e mãe ateniense, estar registrado na polis de Atenas, ter posses. Então, olha só, isso fazia com que a primeira democracia ela fosse restritiva. Estima-se que por volta de 10% da população apenas é que era cidadã, ou seja, tinha direito de ir lá e votar as leis, de propor leis, de votar muitas vezes, inclusive, se Atenas ia entrar ou sair da guerra. Uhum. Isso poderia ser feito em assembleia. Era uma democracia direta. Hoje em dia, a nossa democracia, ela faz com que o cidadão ele haja totalmente diferente. Porque a nossa cidadania, ela é o quê? Ela é representativa, gente. Ok? Ao contrário da Grécia Antiga, nós hoje escolhemos quem vai governar pra gente. Nós escolhemos quem vai criar a lei pra gente. E isso, às vezes, tira a culpa do cidadão. Às vezes faz, não, a culpa é do político. E quando a gente vai ver, nós temos uma parcela de culpa nisso. Por isso é que pensar na cidadania é pensar ativamente na participação política, no encaminhar das políticas públicas da sua cidade. Você não pode ficar isento dessa participação. Caso contrário, o político só aparece de 4 em 4 anos, faz o que bem quer e dá o rumo que ele quer para a cidade. É daí que vem a corrupção e outros diversos problemas por conta que não fiscalizamos. Às vezes a pessoa vota e nem sabe quem votou depois de 4 anos. Você pode não ser o corrupto final, mas que tem uma parcelinha de culpa naquela corrupção quando você vota, como o Diego disse, sem nem saber quem é aquele cara que está propondo algo em seu nome. Esse é o problema, tá? Afinal de contas, dever de cidadão é fiscalizar aqueles que estão lá representando o povo. E é exatamente isso, mas que lembra um pouco a Grécia também. O ostracismo. Ah, professor, corrupção surgiu agora. Tá vendo que não? Na Grécia Antiga, os caras criaram a democracia, mas criaram o ostracismo para punir os inimigos da democracia. E isso que é interessante pensar. A corrupção ela está inerente a esse ser humano, que sempre busca tirar o privilégio do bem público. E aí é onde surge a corrupção. E olha só como era isso lá na Grécia. Se você não cumprisse com os seus deveres enquanto cidadão, no final de cada ano, poderia haver uma votação pública, todos os cidadãos votavam nela. Não era político só, tá? cidadão. Cidadão votava nela e aquele que fosse julgado não cumprir com o seu dever de cidadão, inimigos da democracia, né? Era expulso por 10 anos de Atenas, exilado mesmo, e perdia inclusive o direito de ser cidadão por esses 10 anos. Imagina se a gente expulsasse todo mundo visto como inimigo da democracia, ou que não cumprisse com aquilo que prometeu quando era candidato aqui no Brasil, hein? Já pensou, gente? Então, e esse é um detalhe principal. Pensar nessa democracia hoje, com limitações, mas pensar na democracia grega também, tá? Ninguém tá falando de perfeição aqui, não. É lembrar principalmente de quem? Das mulheres, dos estrangeiros e dos escravos lá na própria Atenas, que não tinha participação política nenhuma. Apesar de ser democracia, a escravidão existia por guerra, por dívida, tava lá, no seu modelo antigo, né? Não era racial também, tá, gente? A democracia moderna, o negro vai ser escravizado, o africano, somente a partir das grandes navegações pelo europeu, tá bom? Isso já é outro... Vai ter vídeo aula sobre isso, segura aí. Podem esperar.
Hoje a gente queria ficar nesse debate e que é muito importante para vocês. Pode aparecer numa redação, pode aparecer numa questão de filosofia, de sociologia e com certeza na prova de história, tá, gente? É esse debate atual de cruzar o passado e o futuro que vocês têm que fazer. E a gente buscou hoje, com esse intuito, fazer vocês refletirem sobre esse presente, esses problemas que temos na nossa democracia atual e pensar na democracia grega, que é a nossa referência até hoje, tá, gente? Então, espero que estejam gostando do nosso canal. Dê o curtir aí pra gente, segue o nosso canal, propaga a nossa ideia. A nossa ideia aqui é justamente pensar o melhor e melhorar cada vez mais, como o Newton Mar falou no começo. E assim a gente vai trazendo uma coisa nova pra vocês todas as semanas, tá bom, gente? E é isso, negão. E aí, valeu, garoto. Vamos lá. Show de bola. Mais Fica uma pra conta. com História em Sintonia. Valeu! Sintonizado sempre, galera. Abraço.